Olá, eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e este é mais um Conversando com o Rotary Glória Teresópolis. Estamos recebendo hoje o professor Ronai Rocha para uma conversa muito importante sobre a escola e as redes sociais e os celulares. Tema do seu último livro, publicado neste ano de 2025, intitulado Caminhos e Equívocos da Escola Brasileira. Professor Ronai nasceu em Santa Maria, onde fez sua graduação e seu mestrado na Universidade Federal. Seu doutorado foi feito na URGS e durante 46 anos foi professor de filosofia em disciplinas como Introdução à Filosofia, Filosofia da Linguagem e Epistemologia na Federal de Santa Maria. Ele também se ocupou muito com temas de filosofia da educação e publicou 5 livros dedicados a temas como Currículo em Filosofia e Filosofia da Educação. Em 2019, aposentou-se e, desde então, tem se ocupado quase que exclusivamente com a escrita. Bem-vindo, professor. Obrigado, Suzana. É um prazer estar contigo. És uma leitora muito atenta e dedicada. Eu fico muito feliz de estar aqui contigo e com o pessoal do Rotary. Professor, embora nós estejamos no finalzinho do mês de outubro, penso que nada mais apropriado do que falarmos sobre esse tema que envolve crianças e professores, já que ambos são festejados neste mês. Mesmo que aqui a finalidade não seja festejar, mas compreender e apontar caminhos. Indo direto ao ponto. Em seu último livro, o senhor se dedica a fazer uma avaliação da caminhada na escola do Brasil, mas mais do que isso, frente ao problema do uso indiscriminado dos celulares e das redes sociais pelas crianças e pelos adolescentes, a apontar essa mesma escola como a possibilidade de travar esse comportamento desmedido frente às redes sociais e aos aparelhos telefônicos. Para isso, o senhor fala na escola como um espaço de espiritualidade, algo para mim inusitado. O que devemos compreender como espaço de espiritualidade quando se fala em escolas? Muito bem, Suzana. Então, vamos lembrar algumas coisas. Assim, no início do século XX, quando se firmou o movimento da Escola Nova, nos anos 20, nos anos 30, era normal entre os educadores entender a escola como um espaço de formação humana integral. Esse discurso começa e se fortalece nos anos 20, nos anos 30, na Escola Nova. Então, digamos assim, em certa medida, não há nenhuma novidade no que eu estou dizendo. O que há, sim, de novidade é que, infelizmente, em países como o Brasil, em países como a França, houve um momento, a partir dos anos 60, em que as grandes conquistas, as grandes metas, as grandes bandeiras da Escola Nova foram como que esquecidas e abandonadas por essa abordagem mais sociológica e política da educação. Então, na verdade, eu me sinto recuperando uma inspiração de compreensão da escola que é muito antiga, que vem desde o movimento da Escola Nova e que entende e que tenta recuperar a noção de formação integral. Ora, a formação integral significa o seguinte: quando as crianças entram para a escola, o que nós queremos que aconteça ali é um movimento, é um processo, é uma caminhada de autotranscendência da criança em direção a patamares mais elevados de autocompreensão, né? Compreensão de si mesma, de compreensão do mundo, de compreensão da sociedade e assim por diante. Então, é nesse sentido que eu me considero integrante de uma espécie de tendência que eu desconfio que isso é meio geral. As pessoas estão procurando recuperar essa dimensão de dignidade da escola, né? E vê-la como esse espaço que proporciona experiências de autotranscendência para as crianças que foram, em algum momento, meio que mal vistas ou mal compreendidas ou, quem sabe, esquecidas. Então, é algo muito simples. Essa espiritualidade, ela, de fato, ela não se confunde com religiosidade, né? A noção de espiritualidade, que ela tem que ser generosa,
de modo a contemplar o fato de que umas pessoas têm uma religião, outras têm outra. Então, a noção de espírito ela é mais ampla do que a noção de confissão religiosa. E é nesse sentido que a escola deve ter esse comprometimento com uma formação integral que visa, para usar uma palavra que é a palavra-chave, né, esses processos de autoelevação da criança, de autotranscendência da criança em relação àquela vida que ela, digamos, imaginava para si mesma. Então, como o senhor mesmo disse, nós não estamos falando de religiosidade, mas de algo que, compartilhando com as religiões alguns aspectos de sacralidade, apresenta como fundamentais para que possa proporcionar aos alunos a oportunidade de se elevarem. Aqui eu cito uma passagem sua sobre motivações egoístas, particulares, subjetivas, de modo a que possam passar de humanos a pessoas. Que aspectos seriam esses? Por que que são tão importantes para a formação das crianças e dos jovens? E qual é a diferença entre humanos e pessoas? Perfeito. Suzana, são muitos assuntos, vamos tentar, É, assim, ver os, vamos por os pontos partes. mais essenciais, não é? Uh, eu diria assim, sim, de fato, essa noção de sacralidade, né, eu também insisto que o núcleo duro dessa noção, seu significado mais central, de fato, está ligado à religiosidade. A noção de sagrado, né, ela é a noção que implica, basicamente, por exemplo, coisas como um espaço e um tempo diferentes do espaço e tempo do cotidiano. Então, por exemplo, o templo, né? O templo e a hora da missa, a hora do culto, né? São espaços e tempos que são regrados, que são ritualizados. Veja, nesse sentido, há uma semelhança muito grande entre a escola, o sagrado da escola e o sagrado da igreja. Porque se há uma coisa que um diretor da escola, que um professor de uma escola zela é para que o ambiente da escola seja controlado pela escola, seja protegido, digamos assim, da brutalidade do mundo da rua. Ali na escola só pode entrar, digamos assim, com a permissão, né, das regras da escola, porque aquele espaço passa a ser um espaço especial, onde as crianças vão se submeter a um conjunto de regras que não são as mesmas regras da família. Na família é muito normal que tenha aquela coisa assim, o irmão mais velho manda no irmão do meio e o irmão do meio manda no irmãozinho, né? É a famosa ordem das bicadas, né? Quem pode mais chora menos, como se diz. Quando uma criança entra para uma escola, ela começa a ver que o mundo não é só assim, que o mundo pode ter um outro tipo de relação, aonde a noção de regra de ouro, de respeito, passa a ter uma importância que na família nem sempre é destacada. Porque família é uma coisa, a escola é outra coisa. Então, nesse sentido, por exemplo, a escola pede algo que é parecido com aquilo que acontece na igreja. Na igreja, a gente tem que permanecer em silêncio, a gente não pode ficar conversando no culto. Não é isso? Em qualquer cerimônia religiosa. Supõe-se que haja regras. Entre essas regras estão, por exemplo, ficar um pouco quieto, ou bastante quieto, permanecer em silêncio, né? Ficar imóvel, ficar quietinho, imóvel. Essas coisas também são componentes essenciais na vida escolar. Houve um momento em que dizia assim, não tem importância que a criança se agite todo o tempo. Sim, tem muita importância. Na escola, a criança deve ter momentos em que ela vai se agitar à vontade, mas essencialmente faz parte da experiência escolar a criança começar a experimentar situações de autocontenção, de autocontrole. Isso é um processo de autotranscendência, a gente conseguir se dominar, esperar a nossa vez. Essas pequenas coisas são essenciais para que todos nós, pessoas agora, sejamos respeitosos uns com os outros. Então, o aprendizado, a troca de turnos, a vez de falar, isso é coisa típica do aprendizado escolar. E esses são os pequenos, eu chamo disso de as pequenas sacralidades do cotidiano escolar, que às vezes a gente, na pressa assim, das teorias, a gente acaba esquecendo, né, que existem. Então, eu destacaria
Esses aspectos, por exemplo, a imobilidade, o silêncio, prestar atenção, a ideia de focalizar uma coisa, de prestar muita atenção, né, são coisas essenciais para os seres humanos de modo geral. E onde é que a gente vai aprender isso? Né? Há um lugar privilegiado, né? E isso é o que eu posso chamar aqui, que eu me dei o direito de chamar no livro, né, no Caminhos e Equívocos da Escola Brasileira, de, digamos assim, pequenas sacralidades. E para encerrar essa parte, o currículo escolar. Veja bem, tu é professora de letras, não é? Qual é, em última instância, o desejo e o objetivo que nós temos como professores? É que essas crianças que entram para a escola, elas consigam contemplar conosco as pequenas maravilhas do mundo, as coisas bonitas que tem no mundo. Quer dizer, o professor é um guia realmente para o maravilhamento da criança. E maravilhar-se com alguma coisa significa, em certo sentido, reconhecer a nossa pequeneza, a gente aprender humildade, respeitar a realização do Teorema de Pitágoras, respeitar a realização de um poema, né? Respeitar, enfim, as descobertas científicas. E isso são experiências que contribuem para esse processo assim de autotranscendência. Né? A escola, sim, tem gente que diz que a escola fica só se preocupando com disciplina e tal. Bom, pode ter exageros, mas ter disciplina não tem nada de errado, isso é essencial para nós. Sem disciplina nós não vamos a lugar nenhum, porque disciplina é saber, a gente saber se conter, né? Saber, digamos assim, esperar a sua vez, saber o que fazer, né? Quando fazer e como fazer certas coisas, se não é de qual maneira. Né? Então, eu acho assim, eu vejo muitas semelhanças entre essa pequena sacralidade e a sacralidade religiosa, de certa maneira. O senhor sabe, eu tinha uma colega, professora de matemática, e os alunos sempre reclamavam da matemática, né? Para que que eles iam aprender aquilo? E ela dizia sempre a mesma Uhum. coisa: vocês têm o direito de conhecer tudo o que a humanidade construiu até hoje, e eu É estou isso aqui aí. para ajudá-los, É isso aí. né? Essa é a ideia. Essa é a Né? ideia, né? Mas, Essa é a professor, ideia. então, como o senhor mesmo disse, limites e regras são fundamentais na educação. E aqui nós podemos incluir a proibição do uso dos dispositivos eletrônicos durante o período escolar. Isso, no entanto, pode gerar revolta em alguns alunos que se julgam injustiçados, cerceados naquilo que entendem como sendo seus direitos. Para esses alunos, o senhor poderia falar sobre vontades de primeira ordem e vontades de segunda ordem, mostrando como elas se ligam ao que está em discussão? Sim, com certeza, Suzana. Vamos lá, então, por partes. Em primeiro lugar, nós estamos agora em outubro, né? No final de outubro de 2025. Essa lei começou a entrar em vigor já esse ano, né? O livro está muito atual, esse livro aqui, eu tive essa sorte, né, de perceber que isso ia acontecer, então fiz a proposta para a editora, eles toparam e saiu o livro. O balanço que se tem no momento é muito positivo. De fato, a meninada reclamou, a meninada, né, brigou, ficou furiosa porque tiraram o telefone, né, da mão, ele ficou guardadinho e tal, mas a maioria dos levantamentos que estão sendo feitos agora, no segundo semestre, mostram resultados francamente positivos. As crianças brincam mais umas com as outras, né? Elas interagem muito mais umas com as outras, descobriram um prazer da interação no intervalo da classe, no recreio, porque antes ficava cada um, os grupinhos, né, olhando alguma bobagem no celular, jogando. Hoje elas convivem muito mais entre si. Então, aquele primeiro momento, assim, digamos assim, de revolta, acabou sendo diluído e se percebe hoje o benefício. Essa distinção, ela é uma distinção importante para a gente entender exatamente o processo de nós nos tornarmos pessoas. Eu tinha colocado como é que é essa passagem do ser um humano e ser uma pessoa. Não é? A ideia jurídica de pessoa equivale aqui, ou seja,
a gente atribui pessoalidade a todo ser humano que é capaz de ter algum controle sobre sua própria vontade. Quer dizer, a ideia de que ser humano é incompatível com a gente só fazer o que a gente tem a vontade imediata de fazer, e só fazer o que a gente quer fazer imediatamente. Então, as vontades de primeira ordem é querer comer um sorvete, é querer ir no cinema, é querer, enfim, fazer qualquer coisa que a gente tem vontade na hora. Mas, e, e isso caracteriza, provavelmente, o que é ser uma criança. A criança é aquele ser que quer porque quer e não pode esperar. Ela não consegue esperar. Ela não consegue fazer a conta assim. Não, mas se tu esperar até amanhã, em vez de um sorvete, tu vai ganhar dois. Não, eu quero um agora, não quero dois amanhã. Entende? Esse é um pouco o ser criança, aquele ser humano que só funciona com a sua vontade imediatamente atendida. A gente chama isso de vontade de primeira ordem, querer alguma coisa. A vontade de segunda ordem é quando a gente começa a perceber, e isso acontece logo num certo momento assim da própria infância, da adolescência, quando você consegue perceber que é preciso que a gente tenha controle da nossa própria vontade, que a gente faça uma reflexão sobre o nosso querer. Ah, eu quero muito fumar, eu quero muito beber, eu quero muito isso, eu quero ir para a festa. Mas espera um pouquinho, será que é adequado? Isso aí pode... Né? A pessoa faz uma reflexão sobre se aquela vontade, de fato, é boa, é saudável, faz sentido, não vai trazer um prejuízo maior. E isso é algo que começa a acontecer na adolescência, né? Que se fixa um pouco mais na adolescência, assim, até neurologicamente há uma explicação para isso, né? Quer dizer, a ideia é que é com o tempo que você introjeta capacidades de autocontenção, né? E é nesse sentido que isso que as escolas fizeram está sendo uma grande aula para as próprias crianças e adolescentes, porque eles começam a perceber, mas aquele negócio do celular realmente não tinha por que ficar grudado naquilo todo o tempo. Porque o adolescente não deixa de se queixar também, de chegar em casa e querer conversar com seu pai, com sua mãe, e está lá o velho e a velha grudado na tela também, e querendo tirar o telefone dele. Né? Então, isso leva a um movimento de reflexão, né, em que não foi tão ruim assim. Né? A gente pode aprender e a gente pode se controlar. Então, é nesse sentido que o que está em jogo hoje no Brasil, com a proibição dos celulares durante a aula, de modo restrito, né, é algo que representa um grande aprendizado para todos nós. O problema é mundial, Suzana. Essa história do celular é mundial, as pessoas estão ficando loucas com essa história de ficar mexendo nessa tela todo o tempo, no tal do feed infinito, né? Que está estragando a vida em sociedade. Né? Então, é um pouco O- isso por aí que vai essa Essa discussão. questão das vontades me lembrou aquelas três perguntas, né? Eu quero, eu posso e eu Aham. devo, né? Quer dizer, eu É, posso querer, eu exatamente. posso poder, mas será que eu devo? Poder, mas devo? Exata. Devo, Essa né? terceira pergunta, ela representa exatamente o momento da vontade de segunda ordem. Exatamente. E que Mas, não é qualquer momento da vida que a gente faz, não é? exato. Mas o senhor deixa muito claro no seu livro de que a escola pode ser a salvação para esse comportamento quase adicto das crianças e dos adolescentes às redes e aos celulares. Vamos ver se eu compreendi direito. Então, no momento Sim. que a escola proíbe o uso do celular, a criança vai trabalhando nela mesma a Uhum. capacidade de ficar em silêncio, a capacidade do foco, a capacidade da leitura, a capacidade de interação com outras crianças e vai perdendo, digamos assim, momentos de absoluto isolamento, egoísmo, ela com ela mesma, e vai com isso, Isso. digamos assim, se capacitando a ser um ser humano melhor. É esse o papel da Com escola? certeza. Sim, com certeza. É exatamente nessa direção é uma espécie de educação, né, para um mundo no qual porque tem um componente no celular, tem um componente no celular que ele está retomando um pouco um drama que a sociedade viveu. No Brasil isso foi evidente. Qualquer pessoa que nos escute
que tem uma idade parecida com a nossa, ela vai lembrar de uma experiência que aconteceu quando começou a surgir a televisão no Brasil. Né? Quando surgiu a televisão no Brasil, nos anos 60, né, se colocou o aparelho de televisão na sala, né, e aí o que aconteceu? Sentava o pai, a mãe, talvez o avô, né, para escutar as notícias, escutar os programas e tal. E aí o menino, a menina de 4, 5, 6 anos vinha e sentava junto. Essa criança de 5, 6 anos não era alfabetizada. E aí essa criança que não era alfabetizada, no entanto, era um adulto linguístico, ela entendia tudo. Sim, Ela começou a receber informações, veja só, da mesmíssima fonte de informação que era dirigida ao adulto. E isso significou um processo de, digamos assim, de quase que de desaparecimento da noção de infância tal como ela existia. Por quê? Porque a infância era exatamente um período, um momento da vida no qual o mundo chegava para as crianças de uma forma filtrada. A complexidade do mundo ela só chegava através do pai e da mãe, que iam explicando e tal, porque a criança não sabia ler. Ela não lia jornal, e o rádio era uma coisa muito remota também. Então, essa criança ela só ia começar a receber informação sobre o mundo na medida que ela fosse ganhando capacidades de leitura, ela fosse se alfabetizando. Aí davam livros adequados para a idade dela, correto? O mundo, então, era apresentado gradualmente para a criança. Com a chegada da televisão, isso explodiu. O mundo caiu sobre a cabeça de todo mundo, mas principalmente sobre a cabeça das crianças. E isso representou uma espécie de oralização da sociedade. Ninguém precisa ler para ficar se divertindo com as bobagens do TikTok. Basta ficar escutando e olhando. Percebe que isso reduz, inclusive, assim, digamos que, as nossos desafios cognitivos. Nós estamos sendo rebaixados, a criança é rebaixada quando esse tipo de cultura oral e visual toma conta dela em todos os sentidos. É por isso que hoje, quem tem muito dinheiro, mas eu digo muito dinheiro, paga escolas nas quais não entram telas sob nenhum aspecto. Só entra livro, papel e caneta. Experimenta matricular teu filho numa escola Waldorf. Elas são caríssimas e não tem tela nenhuma lá. Quem sabe do risco que essas crianças estão correndo, proíbe, a escola não usa mais tablets, computadores, esses recursos todos, entende? Eles são minguados, eles passam a ser minguados para que a criança faça esse crescimento gradual de fazer a leitura profunda. A tela não permite isso. A tela estimula uma leitura superficial e rápida. Entende? Ninguém suporta muito esse tipo de coisa. E hoje existem já provas, assim, no meu livro eu cito, né, alguns estudos sim. em que se mostra assim, como quem aprende a ler em papel tem um outro tipo de qualidade de leitura. E Então é por isso que eu digo, Suzana, quem escreve à mão tem outro tipo a mão também, com de certeza. apreensão, né, do conhecimento. Com certeza, com certeza. Então, eu digo que hoje nós estamos vendo no mundo uma espécie de movimento de redignificação da escola, de compreensão desses aspectos para os quais eu estou querendo chamar atenção com esse pequeno livro. O senhor sabe que essa minha colega de matemática, sobre quem eu falei, ela também dizia nas reuniões assim para nós, nós somos talvez a última instância que vai dizer não aos alunos, no sentido de que Exatamente. nós não vamos dar a eles aquilo que eles já têm na rua. Nós vamos dizer não, Exatamente. nós vamos fazer a diferença, nós vamos dar outras coisas, Exatamente. né? Mas não deixa de ser um olhar bastante instigante, né? E eu acho que um papel importantíssimo da escola de se perceber como aquela que pode realmente influir ou proporcionar
aos seus clientes, digamos assim, a, sim, a formação como gente, né? E que não fiquem uns com abobados certeza. seguindo tudo que eles dizem, né? E no processo de estruturação psíquica de cada um de nós, se não houver esse movimento duplo em que a gente se sente, de um lado, acolhido, mas de outro lado, tem alguém que mostra os limites que a gente Exigido, pode né? até ir, nós não temos como nos estruturar psiquicamente. Porque quem não tem noção de limites não sabe até onde pode ir. Aquele E isso exemplo, significa, numa palavra só, aquele o exemplo que exemplo o do senhor futebol, deu né? do futebol, achei maravilhoso, né? Que as crianças estão, tem um local lá no alto de um edifício de não sei quantos andares para jogar futebol, mas esse andar, esse local não está cercado. Elas não vão sair jogando, Exatamente. porque elas Aham. têm receio. Mas se ele está cercado, elas vão jogar, né? Elas se E, jogam, elas se e- jogam. exatamente. E eu lembro também que eu tinha uma colega que dizia que não tinha que dar limites, porque o limite era alguma coisa que limitava, que não deixava a pessoa crescer. E eu disse: olha, eu vejo ao contrário. Se um rio não está limitado, ele vem embora e arrasa tudo. Ah, Ele tem ele que ter arrasa tudo, limite ele para diz sim. ser rio, né? Exatamente, Mas, exatamente. enfim, professor, Houve muita. Sim, pois diga, não. o que que o senhor ia dizer? Houve? Não, não, houve muita falta de compreensão dessa ideia da importância da regra, do Sim, ritual. As pessoas são contra os rituais, isso significa que as pessoas não querem ter um lugar de descanso, não querem ter um lugar. As sociedades que quanto mais e melhor nós tivermos rituais, menos depressão a gente tem. Por quê? Porque nós vamos ter espaços de descanso, onde a gente sabe como é que as coisas funcionam, como é que as coisas se comportam, e isso nos permite um descanso psíquico. sim, O não é o desaparecimento desconhecido, dos né? rituais, exatamente, o desaparecimento dos rituais tem consequências extremamente perniciosas para todos nós. E é por isso que os rituais escolares são essenciais. Eles oferecem tranquilidade, oferecem uma paz de espírito para as crianças, para que elas possam ali, então, se concentrar num outro tipo de coisa. Exato. E é um aprendizado. Nós já estamos quase chegando ao final da nossa conversa, infelizmente, e embora fuja um Prazer. pouquinho do assunto, eu gostaria Sim, de saber se o senhor poderia abordar alguns tópicos que eu achei interessantíssimos. Quer dizer, não são só esses três, né? Eu achei sim, sim, muitas sim, coisas claro. interessantes, mas esses três eu separei aqui. A diferença entre igualdade simétrica e igualdade assimétrica, achei genial. Perfeito. Nós tínhamos também uma colega, até numa posição chave, que insistia em dizer que todos eram iguais na escola. E aí eu dizia que não, né? Eu dizia que todos somos iguais perante a lei, somos pessoas, né? Mas se Isso. todos fôssemos iguais na escola, não precisaríamos, por exemplo, de um diretor. Todos seríamos os Claro, diretores, sim, né? claro, Então, o claro. senhor faz essa diferença entre igualdade assimétrica e simétrica. Depois, o senhor fala muito em liberdade de ensino, o que que o senhor entende por liberdade de ensino? Uhum, uhum, E uhum, uhum. o portão da escola como um portal. Achei o máximo. É. Então, vamos lá. Primeiro, a igualdade simétrica e assimétrica. De fato, esse conceito para mim é precioso. Eu faço muita questão dele, porque de fato, assim, todos nós na escola, da merendeira até o aluno, somos pessoas e somos iguais diante da Constituição brasileira, né, com os direitos e deveres de cidadãos brasileiros. Né? No entanto, a igualdade ela pode ser simétrica e pode ser assimétrica. No avião, eu sou cidadão tanto quanto o piloto, mas ali quem manda é ele. E se ele me mandar ficar quieto no meu canto, eu tenho que ficar. Por quê? Porque nós estamos numa situação de assimetria. O que eu não posso abrir mão, Suzana, e nenhum professor pode abrir mão, é de que ele é uma pessoa, um ser humano que estudou anos e anos a fio, detém um cabedal de conhecimentos, e ele está diante de uma criança de 5, 6 anos que não sabe.
nada daquele assunto, né? Que sabe quase nada daquele assunto. E aí ele tem a missão, digamos, o trabalho dele, não é? É exatamente o trabalho de formação, de contribuir com a formação de aquisição. Então, isso é covardia dizer que eles estão em condições de igualdade simétrica no que diz respeito à aquisição dos tesouros da humanidade. Há uma simetria muito grande. Ele estudou didática, ele estudou pedagogia, ele estudou psicologia, ele sabe como fazer as coisas. A criança está lá, tipo assim, ó, eu estou aqui de boa vontade. Estou aqui Vamos porque ver o que vai cheguei. acontecer. Estou aqui porque cheguei. Quer dizer, nesse sentido, nós não somos todos iguais na escola. É importante essa noção de assimetria, né? Para resolver, digamos, essa espécie de demagogia de que somos todos iguais dentro de uma escola. Tipo assim, eleição, né, para diretor. Então, todos têm que votar igual. A criança de 4 anos vota igual o professor que está lá há 40 anos. Isso é um absurdo completo, não faz nenhum sentido. Né? É preciso exagerar um pouco para a pessoa se dar conta. Não, não é bem assim que funciona. O segundo, né, que era a noção de Liberdade de ensino. a liberdade de ensino. É outra coisa que é muito equivocadamente compreendida. A liberdade de ensino é a liberdade que eu devo exercer de agir, digamos, de proceder da melhor forma possível nos parâmetros daquilo que foi acordado pelo currículo da escola, pela base curricular nacional, pelos princípios da pedagogia e assim por diante. A liberdade de ensino ela é uma liberdade que é exercida diante de condições, dentro de condições. E é uma liberdade, digamos assim, restrita ao âmbito do aprendizado. Eu não posso transformar a liberdade de ensino, o direito de liberdade de cátedra ou de ensino, dizer que eu vou usá-lo para fazer qualquer outra coisa que esteja completamente desconectada dos processos de ensino-aprendizagem da minha própria disciplina, daquilo que eu estou fazendo, dos compromissos que a escola tem de aprendizado. Essa que é uma questão que eu também procurei teorizar, porque eu vejo que não é muito discutido isso aqui no Brasil, e eu procurei, então, né, elaborar um pouco isso. E, finalmente, O portão da o tema escola como um portal. o portão desse como portal. Então, aqui é uma coisa assim que também eu prezo muito essa noção de. Uma vez eu fiz uma palestra numa escola, e aí daí surgiu a ideia de portal, em que nós sentamos todos juntos lá na sala de palestras e tal, foi aqui em Santa Maria isso, e quando eu comecei me deram a palavra e tal, eu convidei todos, eram umas 40 professores, eu convidei todos, nós saímos em procissão pelo, pelo pátio da escola, e eu fui até o portão da escola, né? E aí eu disse assim, eu queria apresentar para vocês esse lugar aqui, né? Esse lugar aqui é um portal mágico. Isso aqui produz uma magia, é um portal. A noção de portal, Sim. quando tu passa, né? E aí é um outro mundo que surge. Porque aí eu disse assim, vamos imaginar agora um menino, entende? Uma menina que é o filho mais novo, todo mundo bate né, faz croque na cabeça dele, ele é vítima de bullying na rua, ele é vítima de tudo na rua. Qual é a esperança que essa criança tem? É que quando ele cruza o portão da escola, a esperança que ela tem é que na escola seja diferente. E deve ser diferente, precisa ser diferente. Na rua não existe a noção de bullying. Bullying não acontece na rua. Na rua é paulada. O nome do bullying na rua é levar paulada, é ser roubado, é ser xingado, entende? É ser vilipendiado, enfim, tomar soco. A noção de bullying se aplica na escola, exatamente para dar conta de que ali ninguém pode ficar mexendo com ninguém. Percebe que a noção de bullying só faz sentido se o portão da escola for um portal que abre para um mundo de regras de respeito, regras de consideração, regras de elevação. Então, a escola ela representa uma espécie de momento mágico em que essa vida cruel que às vezes uma criança leva, entende? Ali ela vai ter a primeira e única, talvez, experiência de ser tratada como um ser humano, de respeito, uma pessoa, né? Com respeito, com igualdade. Ela é diferente, ela é estranha, todo mundo ri dela, ela é quatro olhos, ela é isso, ela é aquilo. Na escola não pode.
né? Ela vai aprender que, ao menos no papel da escola, não pode. E é por isso que as escolas não podem abrir mão disso, porque elas representam, para a maioria das crianças, esse portal mágico de entrar num mundo, e um mundo que a gente espera que seja o mundo dos seres humanos, e que as pessoas se respeitem umas às outras. E que qual é o princípio básico de qualquer professor, de qualquer educador? Né? É que nós não podemos desanimar as pessoas nas suas capacidades, nas suas potencialidades. Não é isso? Cada um chega lá com a sua capacidade, com a sua potencialidade. Nós temos que animar essas pessoas, oferecendo para elas essas condições de tratamento de igualdade. Aqui todos podem aprender, como diz a professora Esther Gross. O lema de uma escola tem que ser sempre esse: todos podem aprender. Ninguém está condenado a não aprender e assim por diante. Então, daí que eu entrei com essa noção de portal da Portal. escola como esse lugar mágico, né? Professor, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Eu ficaria aqui muito mais tempo com o senhor. Existe alguma coisa que eu não lhe perguntei e que o senhor gostaria ainda de apresentar? Não, talvez assim, apenas dizer que, Susana, eu comecei com aquele livro lá em 2017, né, sobre o Quando Ninguém Educa, né, questionando Paulo Freire, e aquele livro representou para mim assim um desejo de fazer a minha parte assim para compreender melhor o que eu chamo de recuperação da dignidade da escola, da mística escolar e assim por diante. E cada um dos meus 4 livros, que eu publiquei pela editora Contexto, lá de São Paulo, cada um dos meus 4 livros é um pouco isso, assim, sabe? Um esforço de contribuir com o trabalho de pessoas como tu, que eu sei que é uma apaixonada por esses temas, que luta por esses temas e que conhece outras tantas pessoas que se entusiasmam com esses temas. Eu acho que nós estamos criando um movimento importante, entende? É um movimento de compreensão de que certas coisas antigas, assim, na verdade não são antigas, elas são eternas, né? Elas fazem parte da formação do espírito humano, nós não podemos esmorecer, né? E temos que fortalecer essa, digamos assim, a dignidade da experiência escolar. É, É isso que eu gostaria eu de dizer. costumava dizer que não tem pai ou mãe que diga para o filho não escova os dentes porque isso está ultrapassado, isso é do tempo dos bisavós. Né? Algumas coisas que é do tempo dos bisavós são É, absolutamente necessárias, né? sim. As Mas, mães repetem sempre, né? Aprenda as palavras sagradas. Com licença, por favor. Isso, né? Por que se chama de palavras sagradas, né? Os pequenos rituais do cotidiano, a gente não podemos desistir deles. exatamente. Mas, professora, eu gostaria de lhe agradecer imensamente a oportunidade de conversar com o senhor. E antes de encerrar, eu gostaria de lhe dizer que eu li todos os seus livros sobre educação. Sou fascinada pelas suas ideias, pela sua clareza em apresentá-las, pela lucidez do seu olhar sobre a educação, e eu diria até lucidez sempre respaldado por argumentos, né? Não é uma coisa solta, assim, né? E eu diria Sim, sim, até claro. pela sua coragem, em muitos momentos, quando o senhor se contrapõe a determinadas visões que repetidas à exaustão e nem sempre repousando sobre argumentos, acabam por serem aceitas como verdades inquestionáveis. Eu acho importantíssimo ter uma voz que venha e diga: não é bem assim. Muito obrigada. Já estou aqui no aguardo do seu próximo livro e muito obrigada por essa oportunidade de termos conversado. Suzana, eu que te agradeço, e se eu tenho essa coragem, é porque eu encontro leitores e leitoras como tu. Eu te agradeço muitíssimo a atenção e que tu tem dedicado aos meus escritos. Isso, para mim, é muito revigorante, me estimulante, e vamos em frente. Muito bom. Continue pensando e colocando no papel os seus pensamentos. E nós ficamos por aqui e no mês que vem voltamos com mais um Conversando com o Rotary. Glória a Teresópolis.